Você já se perguntou por que, por mais que você se esforce, as pessoas nem sempre parecem te valorizar como você gostaria? Já percebeu que, por mais que tente agradar, ainda sente que falta algo para que os outros te vejam da forma que você merece? Essa busca pela valorização externa é algo comum, mas é justamente nela que se encontra uma das maiores armadilhas que podemos cair. A verdade é que muitas vezes a chave para que os outros nos valorizem de forma verdadeira nunca está nas nossas ações, nem no que fazemos para agradar. Está dentro de nós mesmos. Quando Carl Jung fala sobre o processo de individuação, ele nos convida a mergulhar profundamente no nosso próprio ser, a compreender quem realmente somos, além das camadas que criamos para lidar com o mundo. Essa jornada de autoconhecimento é o ponto de partida para um entendimento mais profundo de como podemos nos tornar pessoas mais autênticas, mais visíveis para os outros de maneira verdadeira. O autoconhecimento é, portanto, a base para que sejamos realmente valorizados. Porém, é uma busca que vai além do simples entendimento de nossas qualidades e defeitos. Vai muito mais fundo, porque não basta apenas reconhecer quem somos na superfície. Precisamos ter coragem de olhar para os aspectos mais obscuros de nossa personalidade, aqueles que muitas vezes tentamos esconder até de nós mesmos. E é justamente aí que entra o conceito de sombra, algo que Jung nos ensina a integrar para alcançarmos uma vida mais plena e genuína. A sombra é tudo aquilo que negamos ou reprimimos dentro de nós. Pode ser um sentimento, uma emoção, uma característica que não conseguimos aceitar ou que, por medo, escolhemos ignorar. Mas o grande ensinamento de Jung sobre a sombra é que ela não desaparece ao ser ignorada. Ela se manifesta de formas sutis, interferindo nas nossas relações, no modo como nos relacionamos com os outros e, principalmente, no modo como nos vemos. Se a sombra não for reconhecida e integrada, ela vai continuar a influenciar nossa vida, muitas vezes de forma destrutiva. E, curiosamente, é justamente quando nos permitimos confrontar nossa sombra, ao invés de fugir dela, que começamos a nos tornar mais completos, mais autênticos e, portanto, mais valiosos. Este é o grande paradoxo da valorização. Ao invés de buscar incessantemente a aprovação dos outros, a verdadeira valorização começa com a aceitação de nós mesmos. Não estou falando de uma aceitação superficial, que passa pelo entendimento das nossas virtudes, mas uma aceitação profunda, que abraça até aquilo que não gostamos em nós. Somente quando começamos a integrar todas as partes de nossa personalidade, inclusive aquelas que nos são desconfortáveis, é que podemos nos mostrar ao mundo como somos de verdade. Imagina por um momento que você está diante de um espelho. Não apenas o reflexo da sua face, mas a imagem completa de quem você é, com todas as suas qualidades, seus medos, suas fraquezas, mas também suas forças. Como você se vê nesse espelho? Quais partes de você se sentem difíceis de aceitar? Esse processo de olhar para si mesmo com total honestidade, sem a necessidade de esconder nada, é o primeiro passo para a verdadeira valorização. É claro que essa jornada de autoconhecimento não é fácil. Requer coragem, coragem de olhar para dentro e encarar as partes de nós mesmos que preferimos manter escondidas. Mas é justamente essa coragem que, com o tempo, transforma o modo como nos vemos e, consequentemente, como os outros nos veem. Não precisamos mais buscar uma aprovação externa, porque já nos reconhecemos por completo. E é dessa autenticidade, dessa total aceitação de quem somos, que vem o respeito e a valorização verdadeira. As pessoas começam a perceber essa autenticidade. Elas sentem a diferença. Quando você não está mais tentando agradar ou se esconder atrás de uma máscara, quando você é apenas você, as pessoas ao seu redor começam a ver essa verdade. E,
inevitavelmente se conectam com ela. O processo de individuação que Jung propõe é um caminho de autodescoberta contínuo, onde cada passo dado em direção à nossa essência mais profunda nos aproxima mais daquilo que realmente somos. E é esse processo que nos faz verdadeiramente visíveis para os outros, de uma maneira que não é superficial ou temporária, mas profunda e duradoura. Quando somos nós mesmos, sem reservas, as pessoas ao nosso redor começam a perceber. E essa percepção genuína, esse reconhecimento autêntico, é a base para ser verdadeiramente valorizado. Portanto, a verdadeira valorização não começa no outro, mas em nós mesmos. E o primeiro passo nessa jornada é compreender que somos completos, mesmo nas nossas imperfeições. Ao nos aceitarmos, começamos a nos tornar visíveis para o mundo de uma forma mais verdadeira, e é essa autenticidade que gera respeito e valorização. Agora que começamos a entender a profundidade do autoconhecimento, vamos seguir adiante. A jornada continua e o próximo passo envolve o entendimento das máscaras que usamos. O que estamos escondendo de nós mesmos e dos outros? O que está por trás da persona que criamos para o mundo? E como essas camadas podem estar nos afastando da valorização que buscamos? Ao longo da vida, todos nós usamos máscaras, ou como Carl Jung as chamou, personas. A persona é a face social que mostramos ao mundo, aquela parte de nós que se ajusta às expectativas dos outros, que adota papéis e comportamentos para sermos aceitos, amados ou valorizados. A persona é essencial para a convivência social, sem dúvida, mas, como tudo o que é excessivo, ela também pode se tornar um obstáculo quando se sobrepõe ao nosso verdadeiro eu. Você já se pegou agindo de uma maneira apenas para agradar alguém ou para se encaixar em um grupo? Já sentiu que, por trás dessa fachada, havia algo mais em você que estava sendo ignorado? A persona, se não for balanceada, pode nos levar a uma desconexão interna. Quando passamos tempo demais usando a persona, acabamos esquecendo quem realmente somos por baixo dela. A verdadeira valorização começa a se perder justamente aqui, quando o reflexo que mostramos ao mundo não é o reflexo verdadeiro, mas uma versão moldada pelas expectativas externas. Jung nos alerta que, ao adotar uma persona, não estamos de fato sendo quem somos. Podemos até obter aprovação momentânea, mas essa aprovação será superficial, porque ela vem da nossa capacidade de atender às expectativas alheias, não da nossa autenticidade. A desconexão começa quando, mesmo sendo elogiados ou admirados, sentimos um vazio interno. Algo está faltando, e é justamente esse vazio que surge da desconexão entre quem realmente somos e o que mostramos ao mundo. Imagine que, por um instante, você deixe de lado todas as expectativas e as exigências do mundo. Deixe de lado as máscaras que usa no trabalho, nas redes sociais, até mesmo em casa, e pense: quem é você sem esses papéis? Quando você tira a máscara, quem você encontra? Aquele ser autêntico, com seus medos, suas falhas, mas também com sua verdade mais profunda. Só quando você se permite esse momento de sinceridade com você mesmo é que começa a perceber o quanto a valorização verdadeira não está na aceitação externa, mas na capacidade de ser inteiramente você. Agora, podemos voltar à sombra. A sombra e a persona estão intimamente ligadas. O que negamos em nós mesmos, o que não queremos ver, é exatamente aquilo que se esconde nas sombras. A sombra é composta de todas as partes de nossa personalidade que não aceitamos, e essas partes, por não serem integradas, acabam influenciando nosso comportamento de maneira inconsciente. É preciso olhar para essas partes ocultas, porque são elas que, ao não serem aceitas, geram projeções nos outros. A sombra pode nos fazer projetar nas pessoas aquilo que não conseguimos aceitar em nós mesmos.
nossas frustrações, nossos medos, nossas raivas. Jung dizia que o que você resiste persiste, e a sombra é exatamente isso. Aquilo que evitamos, olhar que rejeitamos, não desaparece. Ao contrário, se torna mais forte, mais imponente. Quando rejeitamos uma parte de nós, ela se manifesta de maneiras inesperadas. Muitas vezes, ao tentar esconder o que não gostamos em nós mesmos, acabamos atraindo situações ou pessoas que nos forçam a confrontar essas sombras. É como se o universo, ou o inconsciente coletivo, estivesse nos dizendo: você não pode mais ignorar isso. No entanto, o processo de integrar a sombra, de aceitá-la e reconhecê-la, é um passo crucial para o autoconhecimento e, por consequência, para a valorização verdadeira. Quando você aceita suas partes sombrias, aquelas que não queríamos ver, você se torna mais completo. E ao se tornar mais completo, sua energia muda. As pessoas percebem isso mesmo que inconscientemente. Elas começam a ver alguém mais verdadeiro, mais genuíno. Esse é o ponto em que a valorização não vem da aparência, mas da essência. Ao contrário do que muitos pensam, integrar a sombra não significa tornar-se uma pessoa sombria ou negativa. Significa apenas aceitar as partes que são ignoradas ou reprimidas sem julgá-las. Isso permite que você se liberte de crenças limitantes, de padrões que não te servem mais e te coloca em um caminho de autenticidade. Quando você permite que todas as partes de si mesmo, tanto as mais luminosas quanto as mais sombrias, sejam aceitas, você entra em sintonia com a sua verdadeira natureza. E é essa sintonia que cria uma ressonância profunda com os outros. Quando somos autênticos, as pessoas se sentem mais à vontade para também serem autênticas. Existe uma troca verdadeira, um reconhecimento mútuo de quem somos, sem as máscaras e sem as barreiras. É nessa simplicidade que se encontra a verdadeira valorização, não na aprovação externa, mas na conexão verdadeira, que só pode existir quando estamos sendo genuinamente nós mesmos. Portanto, a persona e a sombra são duas forças poderosas que moldam nossas interações com o mundo e com os outros. Mas ao equilibrá-las, ao integrar ambas, somos capazes de nos tornar mais inteiros, mais completos. E é essa autenticidade que, em última instância, leva à valorização verdadeira. Agora, ao seguirmos em frente, é importante refletir sobre outro aspecto fundamental, como nossa vulnerabilidade se encaixa nesse processo. Como a coragem de ser vulnerável pode transformar nossas relações e, por consequência, nossa capacidade de sermos valorizados pelos outros. Quando pensamos em vulnerabilidade, muitas vezes a associamos à fraqueza ou fragilidade, como se demonstrar vulnerável fosse sinônimo de estar exposto ao julgamento e à rejeição. No entanto, se aprofundarmos um pouco mais nesse conceito, veremos que a vulnerabilidade é, na verdade, uma das maiores fontes de força e autenticidade que podemos possuir. É nela que reside a verdadeira conexão humana, porque, quando nos permitimos ser vulneráveis, estamos mostrando aos outros quem realmente somos, sem adornos, sem máscaras, sem a necessidade de agradar ou esconder algo. A vulnerabilidade é a chave para construir relações profundas e significativas, não apenas com os outros, mas principalmente conosco mesmos. Quando somos vulneráveis, aceitamos o fato de que não somos perfeitos, que temos limitações, medos e inseguranças, mas que isso não nos torna menos valiosos. Ao contrário, isso nos torna mais humanos, mais próximos da nossa essência. Jung fala sobre a necessidade de abraçar todas as partes de nós, inclusive as mais frágeis e imperfeitas. Quando aceitamos nossa vulnerabilidade, estamos, na verdade, nos permitindo ser completos. E é nesse estado de aceitação que podemos ser
verdadeiramente vistos pelos outros, pois estamos mostrando nossa humanidade sem artifícios. Quando nos colocamos de forma verdadeira e desprotegida, sem tentar esconder o que pode nos tornar fracos aos olhos dos outros, algo poderoso acontece. Nos tornamos mais fortes. E as pessoas, ao perceberem essa autenticidade, não só nos valorizam, mas também se sentem à vontade para mostrar suas próprias vulnerabilidades. Vulnerabilidade não é sinônimo de fraqueza, mas de coragem. Coragem de se mostrar como você realmente é, sem receio de rejeição. Muitas vezes, as pessoas não nos valorizam da maneira que desejamos, porque, inconscientemente, mostramos apenas as versões perfeitas de nós mesmos, aquelas que agradam e se encaixam nas expectativas do mundo. Isso cria uma desconexão, porque por mais que as pessoas vejam o que você mostra externamente, elas não conseguem sentir a verdadeira essência que está por trás dessa fachada. Elas percebem a distância, a falta de autenticidade, e isso, por mais sutil que seja, gera uma desvalorização. Agora, imagine o oposto. Imagine que você se permite ser imperfeito, mostrar suas inseguranças, seus medos e suas limitações. Imagine que, em vez de esconder suas fraquezas, você as compartilha com aqueles ao seu redor, com coragem e sem medo de julgamento. É aqui que a mágica acontece. Ao ser vulnerável, você não está apenas sendo mais humano, você está criando uma ponte verdadeira para os outros. Você está abrindo espaço para que as pessoas se conectem com você em um nível mais profundo, um nível que vai além das aparências e dos papéis sociais. Quando você se permite ser vulnerável, você também permite que os outros façam o mesmo. E essa troca genuína, baseada na aceitação mútua das imperfeições, é a base para qualquer relação verdadeira e saudável. As pessoas passam a te valorizar porque te veem como alguém autêntico, que não tem medo de se mostrar como é, com todas as suas contradições e complexidades. Isso cria um espaço de confiança e respeito, algo que não pode ser alcançado através de uma fachada ou de uma tentativa constante de agradar. Essa vulnerabilidade, portanto, é um convite à conexão genuína. Não se trata de buscar aprovação, mas de permitir que os outros nos vejam como somos, sem os filtros da perfeição. E ao fazer isso, nos tornamos mais visíveis, mais reais, mais humanos. E é nesse estado de autenticidade que a verdadeira valorização acontece. Em muitas situações, nos vemos escondendo partes de nós, especialmente aquelas que consideramos mais frágeis ou imperfeitas. Mas o paradoxo da vulnerabilidade é que, quando nos permitimos ser vistos exatamente como somos, sem disfarces, criamos uma conexão mais forte e mais verdadeira com os outros. Essa conexão é baseada na aceitação mútua, no reconhecimento de que todos nós temos falhas, que todos nós somos complexos e muitas vezes inseguros. Mas, ao invés de negar isso, escolhemos abraçar nossa humanidade, o que paradoxalmente nos torna mais fortes, mais confiantes e, sim, mais valorizados. Assim, a vulnerabilidade é uma parte essencial do processo de autoconhecimento e valorização. Ela nos permite nos abrir para os outros de maneira genuína, e é justamente através dessa abertura que conseguimos construir relações mais autênticas e profundas. Portanto, ao contrário do que muitas vezes pensamos, ser vulnerável não é ser fraco. Ser vulnerável é, na verdade, um ato de coragem que nos permite nos conectar com os outros de uma maneira verdadeira e transformadora. Agora que compreendemos a importância da vulnerabilidade, é hora de explorar um conceito que pode parecer um pouco mais abstrato, mas que tem tudo a ver com a nossa capacidade de sermos valorizados, a sincronicidade. Quando começamos a nos conectar de forma mais autêntica com nossa verdadeira essência, algo curioso começa a acontecer. As coisas começam a se alinhar de maneiras inesperadas. Os eventos parecem se encaixar perfeitamente,
e as oportunidades que antes pareciam distantes começam a surgir. Esse fenômeno, para Jung, é o que ele chamou de sincronicidade. Vamos explorar mais profundamente esse conceito, pois ele tem tudo a ver com o que significa ser valorizado de forma verdadeira e profunda. Quando falamos sobre sincronicidade, podemos estar entrando em um território que muitas vezes parece misterioso, ou até mesmo místico, a ideia de que há uma conexão significativa entre os eventos da nossa vida, algo que vai além da simples coincidência, pode parecer surreal. No entanto, para Carl Jung, a sincronicidade é um conceito profundamente psicológico e espiritual, que revela uma interconexão profunda entre nossa psique interna e o mundo externo. Sincronicidade é o fenômeno de acontecimentos que se alinham de forma significativa, sem uma explicação causal aparente, mas que parecem ter um propósito ou sentido profundo. É como se o universo estivesse conspirando para nos guiar, como se as forças invisíveis que regem nossa jornada estivessem se ajustando para nos mostrar um caminho, um rumo, uma direção. Mas o que isso tem a ver com a valorização? A sincronicidade, na verdade, está intimamente ligada ao nosso processo de autoconhecimento e à forma como nos relacionamos com nossa própria essência. Quando começamos a nos tornar mais autênticos, a integrar nossa sombra, a abraçar nossa vulnerabilidade, o que acontece é que nossa energia muda. E essa mudança não é algo que fica restrito ao nosso interior. A nossa transformação interna começa a refletir no mundo à nossa volta. As pessoas começam a nos ver de maneira diferente. As situações começam a se encaixar de forma mais fluida e significativa. A sincronicidade se manifesta porque estamos mais alinhados com o fluxo natural da vida, mais conectados com o que Jung chamaria de inconsciente coletivo, esse vasto reservatório de experiências e símbolos compartilhados por toda a humanidade. Quando estamos em sintonia com nossa essência, as oportunidades, as pessoas e até mesmo as situações começam a se apresentar de uma forma que parece planejada. Não é coincidência, é a vida se alinhando com a nossa verdade interior. A sincronicidade pode se manifestar de forma simples, um encontro inesperado com alguém que pode mudar nossa perspectiva, uma oportunidade de trabalho que surge justamente no momento certo, ou até mesmo um insight profundo durante uma conversa banal. Esses momentos de alinhamento perfeito são sinais de que estamos em sintonia com o que precisamos e não com o que achamos que deveríamos querer. Porém, a sincronicidade exige um estado de presença. Não podemos esperar que ela aconteça enquanto estamos distraídos ou desconectados de nós mesmos. Quando estamos correndo atrás de validação externa ou tentando agradar aos outros, estamos, na verdade, afastados do fluxo natural da vida. Mas, ao nos permitirmos ser autênticos, ao aceitarmos nossa vulnerabilidade e integrarmos nossa sombra, abrimos espaço para que a sincronicidade se manifeste. E ela se manifesta de uma forma que faz sentido para nós, pois estamos mais conectados com nossa verdade interior, mais em sintonia com aquilo que realmente somos. Esse alinhamento, que Jung descreve como sincronicidade, pode ser a chave para a verdadeira valorização. Não é mais sobre buscar aprovação ou tentar agradar. Quando começamos a viver de acordo com nossa essência, as coisas acontecem naturalmente. As pessoas começam a nos ver de forma diferente, pois a energia que emanamos é mais genuína. E ao nos tornarmos mais autênticos, mais alinhados com o nosso eu profundo, a valorização que recebemos dos outros não é forçada. Ela surge de maneira espontânea, como uma consequência natural da nossa transformação interna. A sincronicidade, portanto, não é apenas um conceito abstrato,
É uma ferramenta poderosa que nos mostra que, quando estamos alinhados com nossa verdade, o universo, por assim dizer, conspira a nosso favor. As oportunidades se abrem, as pessoas nos veem com mais clareza e, mais importante, nos valorizam pelo que realmente somos. Não mais pela máscara que usamos ou pelos papéis que jogamos, mas pela nossa autenticidade. E essa valorização é verdadeira, porque ela vem de uma conexão genuína com nossa essência e não de algo que estamos tentando manipular ou controlar. Agora que começamos a entender o papel da sincronicidade, da vulnerabilidade e da autenticidade no processo de nos valorizarmos, é importante refletir sobre como tudo isso se conecta com a forma como interagimos com o mundo e com as pessoas ao nosso redor. A verdadeira valorização não é algo que devemos buscar ativamente ou tentar forçar. Ela é uma consequência natural da nossa jornada interna, do nosso crescimento e da nossa capacidade de sermos quem realmente somos, sem medo de rejeição, sem a necessidade de agradar ou de esconder nossas imperfeições. Afinal, como Jung nos ensina, não há nada mais libertador do que aceitar a totalidade do nosso ser. Ao fazermos isso, nos tornamos mais completos, mais autênticos e, sim, mais valorizados. Quando deixamos de viver para os outros e começamos a viver para nós mesmos, algo muda. Não estamos mais buscando aprovação ou reconhecimento. Estamos simplesmente sendo, e essa simples autenticidade é o que, de fato, atrai as pessoas e nos faz ser verdadeiramente vistos e valorizados. Esse é o segredo para que as pessoas voltem a nos valorizar de uma forma que nunca imaginaríamos antes. Não é sobre agradar, não é sobre fingir ou usar máscaras, é sobre ser genuíno, aceitar nossa vulnerabilidade, integrar nossa sombra e viver em sintonia com a sincronicidade da vida. Ao fazer isso, nos conectamos com uma força interna que nos torna visíveis de maneira profunda, e é essa visibilidade autêntica que, de fato, gera respeito, valorização e reconhecimento. E assim, quando nos permitimos ser quem realmente somos, sem reservas, sem medos, sem tentar encaixar nas expectativas dos outros, o mundo à nossa volta responde. Ele começa a nos valorizar, porque, finalmente, estamos sendo vistos de forma verdadeira. E essa, talvez, seja a maior recompensa de todas, agora que compreendemos como o autoconhecimento, a vulnerabilidade, a integração da sombra e a sincronicidade são elementos essenciais para alcançarmos a verdadeira valorização. Vamos explorar um conceito que muitas vezes passa despercebido, mas que é de extrema importância para a nossa jornada: a autenticidade. A autenticidade é algo que todos desejamos, mas o que significa ser realmente autêntico? O que faz uma pessoa ser vista como verdadeira e genuína aos olhos dos outros? A resposta, na verdade, é mais simples do que parece. Ser autêntico não significa ser perfeito ou estar livre de falhas. Ser autêntico significa ser fiel à sua própria essência, sem medo de mostrar quem você realmente é, com todas as suas complexidades, dúvidas, vulnerabilidades e fortalezas. É não se deixar levar pelas expectativas externas, mas, sim, confiar no seu próprio caminho, no seu próprio processo, mesmo que ele não seja compreendido por todos ao seu redor. Jung, em seus ensinamentos, nos lembra que a jornada de individuação é exatamente isso, um caminho de volta à nossa própria essência. E essa jornada exige coragem, porque não se trata de seguir um padrão ou atender a normas impostas, mas de se reconectar com o nosso ser mais profundo, com aquilo que é único e irrepetível em nós. E a autenticidade é, justamente, a expressão dessa reconexão. Mas ser autêntico nem sempre é fácil. Muitas vezes, as pressões da sociedade, os julgamentos das pessoas ou até mesmo o medo de rejeição nos levam a adotar uma versão de
nós mesmos que agradaria mais aos outros. Quantas vezes já fizemos algo que não queríamos apenas para agradar? Quantas vezes deixamos de expressar nossa verdadeira opinião ou sentimento por medo do que os outros pensariam? Essas atitudes, que podem parecer pequenas ou inofensivas, acabam criando uma desconexão entre o que somos por dentro e o que mostramos para o mundo. É como se estivéssemos vivendo uma vida que não é nossa, tentando encaixar um molde que não serve, mas que, de alguma forma, achamos que é o único caminho para ser aceito e valorizado. O problema é que, ao fazer isso, nos distanciamos da nossa essência. E é justamente esse afastamento que nos impede de sermos verdadeiramente vistos e, consequentemente, valorizados pelos outros. A autenticidade exige um compromisso profundo com quem somos, com o que acreditamos e com o que sentimos. É um processo de entrega, de deixar para trás as expectativas alheias e viver de acordo com nossa própria verdade. E quando conseguimos fazer isso, as pessoas ao nosso redor começam a perceber. Elas começam a perceber a diferença. Não é algo forçado ou superficial. Elas sentem uma energia mais verdadeira, mais genuína. E quando isso acontece, elas não apenas nos veem de maneira mais clara, como também nos respeitam e nos valorizam pelo que somos de verdade. Essa valorização, no entanto, não acontece de imediato. Não se trata de uma validação externa que vem de forma imediata ou rápida. A verdadeira valorização vem da conexão genuína que estabelecemos conosco mesmos. Quando somos autênticos, não estamos mais esperando que os outros nos digam quem somos ou o que devemos fazer. Estamos simplesmente vivendo em alinhamento com nossa essência, e essa autenticidade gera por si só uma atração natural. As pessoas que realmente nos valorizarão são aquelas que podem perceber a nossa verdade. E é isso que cria relações mais profundas e significativas. É importante lembrar que a autenticidade não é sobre agradar ou satisfazer os outros. Ela é, na verdade, uma expressão do nosso compromisso com nossa própria jornada de autoconhecimento. Quando paramos de tentar ser algo que não somos, quando deixamos de usar máscaras para agradar, nos tornamos mais leves, mais conectados com a nossa verdadeira essência. E isso, por si só, cria um espaço onde as pessoas podem nos ver de forma mais clara e profunda. Jung fala sobre o conceito de persona, a máscara social que usamos para interagir com o mundo. Ela tem uma função importante, pois nos permite navegar nas complexidades sociais. No entanto, quando a persona se sobrepõe à nossa verdadeira essência, ela pode se tornar uma prisão. A liberdade que vem da autenticidade é justamente a liberdade de ser quem somos sem precisar nos esconder atrás dessa máscara. E é essa liberdade que, por fim, nos permite ser verdadeiramente valorizados. Ser autêntico, então, é não só um caminho para a valorização, mas também uma jornada de autossuficiência emocional. Não estamos mais à mercê do que os outros pensam ou do que as circunstâncias externas nos impõem. Ao nos conectarmos com nossa verdadeira essência, criamos um espaço interno de paz e aceitação que nos torna invulneráveis às pressões externas. Não se trata de não nos importarmos com os outros, mas de não depender da validação alheia para nos sentirmos completos. Quando somos autênticos, estamos completos por nós mesmos, e essa plenitude é o que cria uma valorização verdadeira e duradoura. Essa conexão profunda consigo mesmo é o que, de fato, nos permite criar relações genuínas e equilibradas. Quando deixamos de lado os jogos sociais, as máscaras e as expectativas externas, as pessoas começam a se conectar conosco de maneira mais honesta. Elas começam a nos valorizar, não porque estamos tentando ser algo que não somos, mas porque estamos sendo verdadeiramente nós mesmos. E por mais simples que isso pareça,
É esse o segredo para que as pessoas voltem a nos valorizar como nunca antes. Agora que abordamos a importância da autenticidade, da vulnerabilidade, da integração da sombra e da sincronicidade, podemos refletir sobre como todos esses conceitos se interligam. Quando nos permitimos ser autênticos e integrar todas as partes de nós, aquelas que amamos e aquelas que rejeitamos, começamos a criar um espaço interno de equilíbrio. E é nesse espaço de equilíbrio que, por fim, encontramos a verdadeira valorização. O último passo dessa jornada é perceber que, quando nos aceitamos completamente, quando somos genuínos e inteiros, a valorização não precisa ser buscada. Ela vem até nós espontaneamente como um reflexo da nossa transformação interna. E essa valorização não é algo superficial ou passageiro. Ela é profunda, porque vem do reconhecimento genuíno de quem somos. Portanto, a verdadeira valorização começa dentro de você. Quando você se permite ser quem realmente é, quando abraça sua vulnerabilidade, quando aceita sua sombra e quando vive com autenticidade, as pessoas começam a vê-lo de uma maneira mais profunda, mais verdadeira. E é essa percepção que finalmente gera uma valorização que não depende de nada externo. Ela vem de dentro e se reflete no mundo ao seu redor. E é isso talvez que Jung queria nos ensinar. O caminho para ser verdadeiramente valorizado começa com a aceitação de nossa própria verdade. Ao refletirmos sobre toda essa jornada de autoconhecimento, vulnerabilidade, sincronicidade e autenticidade, há uma última peça que se encaixa perfeitamente no quebra-cabeça da verdadeira valorização, o poder de agir com propósito. Quando nos conectamos com nossa essência e nos permitimos ser quem realmente somos, uma força natural surge dentro de nós, a força de viver com um propósito claro e significativo. E é esse propósito que nos guia, que nos dá direção, que ilumina o caminho da nossa jornada. Viver com propósito não é apenas sobre alcançar objetivos externos ou cumprir expectativas de sucesso. O propósito vai muito além disso. Ele é a razão interna que nos move, a força invisível que nos faz levantar todas as manhãs e seguir em frente, mesmo quando os desafios aparecem. O propósito está relacionado com nossa missão mais profunda, com aquilo que sentimos ser o nosso chamado, a nossa contribuição única para o mundo. Jung acreditava que cada indivíduo tem um papel único e essencial a desempenhar. Uma razão de ser que é revelada ao longo da vida, especialmente através do processo de individuação. Esse processo, como vimos, não é apenas sobre nos conhecermos melhor, mas sobre alinharmos nossa vida com essa verdade interior, com a nossa essência mais profunda. E quando nos alinhamos com esse propósito, começamos a viver uma vida que tem um significado real e não apenas uma vida que tentamos preencher com conquistas externas ou validações superficiais. Agora, você pode se perguntar: como o propósito se relaciona com a valorização? O propósito é o combustível que dá significado às nossas ações e nos conecta com algo maior do que nós mesmos. Quando estamos alinhados com esse propósito, nossa energia muda. Nós nos tornamos mais centrados, mais confiantes, mais inspiradores para os outros. Porque quando você age com propósito, você não está mais apenas reagindo às circunstâncias externas ou tentando agradar aos outros. Você está seguindo um caminho que é seu, um caminho que traz um senso profundo de realização e satisfação. E essa energia é percebida pelas pessoas ao nosso redor. Não importa se o seu propósito é grande ou pequeno, visível ou discreto. O que importa é que ele é genuíno, e quando as pessoas percebem que alguém está vivendo de acordo com sua verdadeira missão, com seu verdadeiro chamado, elas naturalmente o respeitam e o valorizam mais.
A valorização não vem de suas palavras ou de suas ações superficiais, mas da energia que você emana, da autenticidade com que vive e da clareza do seu propósito. Quando você vive com um propósito, você se torna um exemplo para os outros, não porque você busca ser admirado, mas porque sua vida está em total alinhamento com aquilo que é mais profundo e significativo para você. E ao fazer isso, você não só se torna mais valorizado pelos outros, mas também cria um impacto positivo no mundo à sua volta. O propósito não só traz uma sensação de realização pessoal, mas também uma contribuição genuína à comunidade, ao ambiente em que você vive. Ele traz sentido e coesão à sua vida e às suas ações, o que, por sua vez, torna mais fácil para os outros verem a sua importância. Agora, pense em como isso se encaixa no seu próprio caminho. Você tem se permitido viver de acordo com seu propósito mais profundo? Você tem se conectado com aquilo que realmente o motiva, que realmente traz sentido à sua vida? Ou, muitas vezes, você se perde tentando agradar aos outros, se encaixar em padrões que não são os seus? Se você não está vivendo com propósito, talvez seja a hora de parar e refletir. Qual é o meu verdadeiro chamado? O que é que me move? De dentro para fora, viver com propósito é a chave para transformar não apenas a sua vida, mas a maneira como os outros te percebem. Quando você começa a viver com uma missão clara e autêntica, não importa onde esteja ou o que esteja fazendo, a valorização naturalmente vem. As pessoas se conectam com essa energia. Elas sentem que há algo mais profundo acontecendo em você e ao seu redor, algo que vai além do superficial e do imediato. E é isso que faz com que elas te vejam com outros olhos, com respeito, admiração e, sim, valorização. Jung sabia disso. Ele sabia que a individuação, o processo de se tornar quem realmente somos, leva-nos a descobrir nosso propósito na vida. E à medida que nos conectamos com essa missão, nossa vida se torna uma expressão da nossa verdade mais profunda. E ao expressarmos essa verdade, as pessoas ao nosso redor não podem deixar de perceber. Elas começam a ver em nós algo que vai além do que está na superfície. Elas começam a perceber a nossa autenticidade, o nosso compromisso com algo maior e, como consequência, nos valorizam de uma maneira mais profunda. No fim das contas, a verdadeira valorização não vem da busca desesperada por aprovação ou do desejo de agradar aos outros. Ela surge do momento em que nos permitimos ser quem realmente somos, com todas as nossas complexidades, com todos os nossos desafios e conquistas, e começamos a viver de acordo com o nosso propósito. Quando isso acontece, não há como não ser valorizado, porque no momento em que nos conectamos com a nossa essência mais profunda e vivemos com um propósito claro, as pessoas não só nos veem mais claramente, mas também nos respeitam e nos valorizam pela nossa coragem de ser genuínos. E assim, a valorização verdadeira, aquela que dura, que é profunda, que é baseada na autenticidade, surge naturalmente. Ela não depende de artifícios, de máscaras ou de tentativas de agradar. Ela vem quando nos permitimos ser inteiros, quando aceitamos nossa vulnerabilidade, quando integramos nossas sombras e vivemos com um propósito genuíno. Quando conseguimos fazer isso, a valorização será a consequência natural de uma vida vivida com verdade. Portanto, ao olhar para a sua própria vida, pergunte-se: estou vivendo com um propósito claro e autêntico? Estou me permitindo ser quem realmente sou, sem medo, sem vergonha, sem máscaras? Porque é nesse espaço de autenticidade e propósito que você encontrará não só o reconhecimento verdadeiro de si mesmo, mas também a valorização genuína das pessoas ao seu redor. À medida que nos aprofundamos na jornada de autoconhecimento, vulnerabilidade, sincronicidade e autenticidade, nos aproximamos de um ponto crucial na busca pela valorização verdadeira. A ideia de que a valorização
não depende de fatores externos, mas de um processo interior. Esse é o ponto de convergência entre o que Jung ensina sobre individuação e a realidade de nossas relações cotidianas. Quando começamos a entender que nossa própria valorização vem de dentro, o caminho para ser genuinamente valorizado pelos outros se torna mais claro. Imagine por um momento que você não precisasse mais provar nada a ninguém, que você não estivesse mais tentando agradar ou se encaixar em um padrão que não é o seu. Imagine viver sem o peso de precisar ser aceito, sem o fardo de agradar aos outros para sentir que tem valor. Como isso mudaria a forma como você se relaciona com as pessoas ao seu redor? Como isso impactaria a forma como você se vê? Essa liberdade de ser, sem pressões ou expectativas externas, é o que realmente permite que a valorização flua de maneira genuína. Quando você começa a viver a partir dessa liberdade interna, as pessoas ao seu redor começam a perceber isso. Elas começam a ver que você não está mais tentando se encaixar, mas sim, simplesmente, sendo quem você é. E é nesse estado de aceitação genuína que a verdadeira valorização acontece. Não porque você se esforçou para que os outros te vissem de uma maneira específica, mas porque você se permitiu ser você mesmo de maneira autêntica. Shionmala. Uma das maiores armadilhas da busca pela valorização é a ideia de que precisamos ser algo que não somos para sermos amados e respeitados. Essa falsa ideia nos leva a criar personas, a adotar comportamentos que não são nossos e a viver vidas que não estão em sintonia com nossa verdadeira essência. No entanto, quando nos libertamos dessa necessidade, quando nos permitimos ser autênticos, algo poderoso acontece. O mundo começa a nos ver com outros olhos. Jung nos ensina que a individuação não é apenas um processo de autodescoberta, mas um processo de aceitação total do que somos, incluindo todas as nossas imperfeições, inseguranças e falhas. Quando aceitamos todas as partes de nós, sem medo de nossa sombra, sem vergonha de nossas vulnerabilidades, nós nos tornamos mais completos e, por consequência, mais visíveis de uma maneira profunda e verdadeira. Não estamos mais tentando esconder ou fugir do que somos. Estamos simplesmente sendo, e essa verdade é poderosa. No momento em que você se permite ser vulnerável, você dá espaço para que as pessoas ao seu redor se conectem com você de maneira mais profunda. E é essa conexão genuína que cria a valorização verdadeira. Não é a validação superficial que vem de agradar ou de seguir um padrão, mas a valorização que vem da autenticidade, do respeito pelo que você é de verdade. É importante lembrar que a verdadeira valorização não está apenas em como os outros nos veem, mas também em como nós nos vemos. Quando somos capazes de olhar para dentro e nos aceitar completamente, o que os outros pensam de nós passa a ser secundário. Não estamos mais dependendo da aprovação alheia para sentir nosso valor, porque já encontramos esse valor em nós mesmos. E é nesse lugar de autossuficiência emocional que nos tornamos mais completos, mais equilibrados e, paradoxalmente, mais atraentes para os outros. As pessoas naturalmente se conectam com a autenticidade, com a verdadeira essência de alguém. E é essa conexão que gera respeito e valorização. Essa jornada de autoconhecimento e aceitação de si mesmo não é um destino final, mas um processo contínuo. Não se trata de chegar a um ponto onde nos consideramos perfeitos ou sem falhas, mas de entender que somos seres complexos e multifacetados, e que todas as nossas partes merecem ser reconhecidas e aceitas. A cada passo que damos em direção à nossa verdadeira essência, a cada vez que olhamos para nós mesmos com compaixão e aceitação, nos tornamos mais completos, mais autênticos, mais valorizados.
a chave para que as pessoas voltem a nos valorizar como nunca antes está, portanto, na nossa capacidade de nos valorizar primeiro. Quando começamos a nos tratar com mais gentileza, a nos entender melhor, a aceitar nossas imperfeições, a nossa vulnerabilidade, nós naturalmente atraímos essa valorização dos outros. Não porque buscamos a aprovação, mas porque, ao nos tornarmos mais autênticos, as pessoas nos percebem de uma forma mais verdadeira, mais real. À medida que avançamos nessa jornada de autoconhecimento, a valorização começa a se manifestar em nossa vida de maneiras mais profundas e significativas. Não é mais uma busca desesperada por reconhecimento, mas uma consequência natural da nossa própria transformação interna. Quando somos fiéis a nós mesmos, quando vivemos de acordo com o nosso propósito e aceitamos nossa verdadeira essência, a valorização vem como um reflexo dessa autenticidade. Não precisamos mais nos esforçar para ser vistos ou respeitados, porque somos finalmente vistos por quem realmente somos. E essa é a valorização mais genuína e duradoura que podemos experimentar. Em última análise, a verdadeira valorização é o resultado da nossa jornada interior. Ao nos conhecermos profundamente, ao aceitarmos todas as partes de nós mesmos e ao vivermos de maneira autêntica e alinhada com o nosso propósito, criamos um espaço onde a valorização não é algo que buscamos desesperadamente, mas algo que surge naturalmente como um reflexo do nosso próprio ser. E, ao viver dessa maneira, inspiramos os outros a fazer o mesmo, a se permitirem ser quem são, a se conhecerem profundamente, a se valorizarem internamente, criando assim um ciclo de valorização genuína que se reflete em todas as nossas relações. Esse é o verdadeiro poder de ser visto e valorizado. Não vem de fora, mas de dentro. E é quando nos permitimos ser genuinamente quem somos que o mundo ao nosso redor começa a ver, respeitar e valorizar essa autenticidade. À medida que continuamos a explorar o que significa ser verdadeiramente valorizado, chegamos a uma conclusão fundamental. A valorização verdadeira não é algo que se força, que se exige ou que se busca de maneira constante. Ela surge espontaneamente, como um reflexo daquilo que se torna visível quando nos permitimos ser nós mesmos. E a chave para que as pessoas realmente voltem a nos valorizar como nunca antes está em como nos relacionamos com nós mesmos e principalmente em como nos tratamos ao longo da nossa jornada. É um ciclo simples, mas profundo. Quanto mais nos conhecemos, nos aceitamos e nos valorizamos internamente, mais naturalmente as pessoas ao nosso redor fazem o mesmo. Quando você se conecta com sua verdadeira essência e age a partir dessa autenticidade, você emana uma energia que é difícil de ignorar. Não se trata de uma busca externa por aprovação ou reconhecimento, mas de uma transformação interna que reflete diretamente na forma como você se comporta, se expressa e se conecta com o mundo. A verdadeira valorização começa a acontecer quando nos libertamos da ideia de que precisamos ser de determinada maneira para sermos amados ou respeitados. Essa libertação não é apenas um ato de coragem, mas também um passo importante na construção de uma vida em harmonia com a nossa essência mais profunda. Quando deixamos de lado as expectativas externas e nos permitimos ser quem realmente somos, algo mágico acontece. As pessoas começam a reconhecer nossa autenticidade, nosso valor, não porque estamos tentando agradar, mas porque estamos sendo genuínos. Esse caminho de autenticidade e autoconhecimento exige uma mudança fundamental na forma como nos vemos e nos tratamos. Não se trata de se tornar perfeito ou de atingir um ideal de comportamento, mas de aceitar todas as partes de nós, incluindo aquelas que achamos que são falhas, fracas ou imperfeitas. Jung dizia que não podemos atingir a totalidade do eu enquanto não integrarmos nossas sombras.
essas partes de nós que negamos ou rejeitamos. Ao fazer isso, nos tornamos mais completos e, por consequência, mais genuínos. À medida que integrarmos essas partes, nossa energia muda. Começamos a viver de maneira mais livre, mais solta, mais em paz conosco mesmos. E quando vivemos assim, as pessoas começam a perceber, ainda que de maneira sutil, essa mudança. Elas se conectam com nossa energia mais pura, mais verdadeira, e é essa conexão que gera a valorização verdadeira. Não porque estamos nos esforçando para ser melhores ou agradar aos outros, mas porque estamos sendo simplesmente nós mesmos, sem máscaras, sem pretensões. No entanto, não podemos esquecer que esse processo não é instantâneo. Ele exige paciência, persistência e, acima de tudo, aceitação. Pode ser tentador querer ver resultados rápidos, mas a verdadeira transformação interna é gradual e contínua. À medida que crescemos e nos conhecemos mais profundamente, nossa valorização se torna uma consequência natural dessa jornada. E as pessoas ao nosso redor começam a nos valorizar de forma mais genuína e consistente. Uma das coisas mais poderosas sobre esse processo é perceber que a valorização externa se torna menos necessária. Quando começamos a nos valorizar internamente, a aprovação dos outros deixa de ser o nosso ponto de referência. Isso não significa que não nos importamos com os outros ou que rejeitamos a validação externa, mas sim que aprendemos a nos afirmar de uma maneira mais plena. Quando sabemos quem somos e temos clareza do nosso próprio valor, a valorização dos outros se torna uma expressão natural de nossa autenticidade. A valorização verdadeira, portanto, não é sobre manipulação ou tentativas de controlar como os outros nos percebem. Ela surge naturalmente quando somos fiéis a nós mesmos, quando somos capazes de manter nossa integridade, nossa autenticidade e agir de acordo com o que acreditamos ser certo para nós. Algo profundo acontece. As pessoas começam a nos ver com novos olhos, com mais respeito, com mais admiração. E nesse ponto, nossa relação com a valorização se transforma. Deixamos de ver a valorização como algo que precisamos conquistar ou alcançar para nos sentirmos completos. Ela se torna uma expressão do nosso ser mais autêntico, uma consequência natural de viver de acordo com nossa verdade interior. E, quando isso acontece, as pessoas ao nosso redor começam a nos reconhecer, não apenas pela imagem que mostramos, mas pela energia que emanamos, pela verdade que vivemos. A valorização genuína é, portanto, uma consequência da nossa capacidade de ser inteiros, autênticos e verdadeiros. Não precisamos buscar a validação constantemente, porque ao nos aceitarmos e nos valorizarmos, o reconhecimento flui naturalmente. O mundo ao nosso redor responde à nossa autenticidade, e é essa resposta que traz a valorização verdadeira. A jornada que nos leva a esse lugar de valorização genuína é, sem dúvida, profunda e transformadora. Mas ao longo do caminho, o mais importante é lembrar que a verdadeira valorização começa em nós mesmos. Quando nos conhecemos e nos aceitamos plenamente, não há nada mais poderoso do que isso. E, à medida que seguimos em frente nessa jornada de autoconhecimento, vulnerabilidade e autenticidade, a valorização que buscamos se torna uma consequência inevitável de nossa transformação interna. Esse é o segredo para que as pessoas voltem a nos valorizar como nunca antes. Não é algo que se possa forçar ou controlar, mas algo que surge naturalmente quando começamos a viver de forma verdadeira e alinhada com nossa essência. E ao nos permitir ser quem realmente somos, com todos os nossos altos e baixos, nossas qualidades e imperfeições, encontramos não só a valorização dos outros, mas, mais importante ainda, a valorização que vem de dentro de nós mesmos. Este é o ciclo da verdadeira valorização.
Quando nos conhecemos, nos aceitamos e nos permitimos ser autênticos, o mundo à nossa volta responde, reconhecendo nossa verdade e nos valorizando pela pessoa que realmente somos. E essa é a recompensa mais poderosa e transformadora que podemos experimentar em nossa jornada de vida. Parte superior do formulário. Medida que chegamos à conclusão deste ciclo de reflexão, é importante entender que a valorização verdadeira, aquela que tem poder de transformar nossas vidas de maneira duradoura, não vem de fontes externas, mas da nossa própria jornada interna. Como já vimos, ao nos conhecer profundamente, ao aceitarmos todas as partes de nós, incluindo aquelas que consideramos menos desejáveis, nos tornamos mais autênticos. E é essa autenticidade que cria uma energia que é inevitavelmente percebida pelos outros. A valorização que buscamos começa em nós mesmos, e isso é algo que, uma vez compreendido, muda tudo. Quando a valorização começa com o autoconhecimento, entendemos que não estamos em uma busca constante por validação. A verdadeira valorização não vem da aprovação de outras pessoas, mas da forma como nos tratamos. Quando olhamos para nós mesmos com compaixão, aceitando nossos altos e baixos, nossas falhas e virtudes, criamos um espaço onde a valorização externa se torna uma consequência natural, não uma necessidade. Aquele reconhecimento que antes parecia escasso e fugidio, começa a se manifestar de maneira abundante, porque ele vem de uma fonte mais profunda de nossa autenticidade. E essa autenticidade não é algo que se constrói da noite para o dia. Ela exige um trabalho constante de autocompreensão e aceitação. Precisamos estar dispostos a enfrentar os aspectos de nós mesmos que evitamos, a olhar para nossa sombra e integrá-la ao nosso ser, sem medo do que ela possa nos revelar. Somente assim, ao aceitarmos nossa totalidade, seremos capazes de viver de maneira íntegra e completa. E é justamente essa energia de autenticidade que vem de dentro que cria uma presença que é reconhecida e valorizada pelas pessoas ao nosso redor. O trabalho da individuação, que Jung descreve, nos coloca nesse caminho de autoconhecimento. E o mais interessante é que, ao longo dessa jornada, não estamos sozinhos. Cada um de nós carrega uma parte da totalidade do ser humano. Somos reflexos uns dos outros, e a forma como nos vemos impacta diretamente como os outros nos veem. Quando conseguimos nos integrar plenamente, aceitando nossas imperfeições, vulnerabilidades e forças, atraímos pessoas que nos respeitam e nos valorizam pela autenticidade do nosso ser. A verdadeira valorização nasce dessa conexão genuína, onde não há mais espaço para jogos ou aparências. Agora, se olharmos ao redor, veremos que muitas pessoas, por mais que busquem a valorização externa, ainda não conseguem se sentir reconhecidas ou valorizadas. Isso acontece porque, muitas vezes, essa busca está ancorada em expectativas erradas. A de que somos o que os outros veem, ou que somos definidos pelas nossas conquistas externas, quando, na verdade, o que somos não é determinado pelo olhar do outro, mas pela nossa própria conexão com nossa essência interior. E ao nos permitirmos ser quem realmente somos, nos tornamos uma presença que é valorizada não por uma aprovação externa, mas pela nossa própria verdade. E como isso se aplica ao nosso dia a dia? Como podemos integrar tudo isso de maneira prática? O primeiro passo é parar de buscar a validação constante dos outros. Quando conseguimos olhar para dentro e reconhecer nosso valor, começamos a viver a partir de uma base sólida, não mais dependentes de elogios, de cumprimentos ou da aprovação alheia. Esse é o ponto em que nos tornamos realmente autossuficientes emocionalmente.
E é essa autossuficiência que nos dá a liberdade de ser, de fazer e de nos conectar com os outros de maneira genuína. Cada vez que você olha para si mesmo com aceitação, cada vez que você abraça suas imperfeições e se permite ser vulnerável, você fortalece essa base interna que o torna inabalável, não importando as circunstâncias externas. E isso não significa que você não precise mais da conexão com os outros, mas que, ao contrário, suas relações se tornam mais profundas, mais verdadeiras. Você já não está mais em busca de reconhecimento, porque já o encontrou em si mesmo. E isso cria um espaço onde as pessoas ao seu redor não podem deixar de perceber a sua força interior e, consequentemente, sua valorização. A verdadeira valorização, portanto, nasce da nossa capacidade de ser verdadeiros e completos, sem precisar provar nada a ninguém. Ela nasce da coragem de nos olharmos no espelho e aceitarmos tudo o que vemos, com todas as nossas partes, tanto as luzes quanto as sombras. E quando fazemos isso, o mundo começa a nos ver de forma mais autêntica e profunda. A valorização não é mais algo que se busca, mas algo que simplesmente surge como resultado da nossa autenticidade. Essa é a lição fundamental que Carl Jung nos deixa. A valorização verdadeira não vem de fora, mas de dentro. É através do autoconhecimento, da aceitação e da autenticidade que criamos a vida que realmente merecemos. Quando nos tornamos inteiros, ao integrar todas as partes de nós, o mundo começa a nos perceber como somos de fato, valiosos, completos e verdadeiros. E à medida que avançamos nessa jornada, é importante lembrar que, ao fazer isso, não apenas nos tornamos mais valorizados pelos outros, mas, mais importante ainda, nos tornamos mais respeitados por nós mesmos, porque, no fim das contas, a relação mais importante que podemos ter é aquela que cultivamos conosco. E é a partir dessa base sólida que todas as outras relações, as mais profundas e verdadeiras, podem florescer. Quando você se permite ser quem você realmente é, você não apenas se torna valorizado pelas pessoas ao seu redor, mas também pela própria vida que escolheu viver. Agora que exploramos as dimensões do autoconhecimento, da vulnerabilidade, da sincronicidade, da autenticidade e do propósito, é hora de dar um passo ainda mais profundo em nossa jornada. Um passo que, embora fundamental, muitas vezes passa despercebido. A importância de integrar tudo isso em nossas ações diárias. Não basta apenas entender o que significa ser autêntico ou vulnerável. É preciso viver de acordo com esses princípios, especialmente nas situações cotidianas, que são, na maioria das vezes, onde a verdadeira valorização é testada e manifesta. Quando falamos de valorização verdadeira, a reflexão se estende para além da nossa própria transformação interior. A verdadeira valorização se reflete no mundo ao nosso redor e, principalmente, nas pessoas com quem nos relacionamos. À medida que avançamos em nossa jornada de autoconhecimento, começamos a perceber que o reflexo que os outros têm de nós é, de alguma forma, um reflexo de como nos vemos e nos tratamos. É comum que, ao longo da vida, busquemos ser aceitos ou reconhecidos por nossa aparência, nossas realizações ou nossos títulos, mas quando olhamos mais a fundo, vemos que esse tipo de valorização muitas vezes é superficial, pois depende de fatores externos e circunstanciais. Não que essas conquistas ou papéis sejam irrelevantes, mas a verdadeira valorização não é gerada por elas. A verdadeira valorização nasce quando nos permitimos ser vistos como somos, sem adornos, sem necessidade de justificar ou agradar a ninguém. Ela vem de um lugar de autenticidade, e é esse lugar, esse estado interno, que devemos buscar expressar de maneira contínua e consistente. Ao integrar tudo o que discutimos até agora, autoconhecimento, vulnerabilidade, sincronicidade,
autenticidade e propósito, começamos a ver que a verdadeira valorização é uma consequência natural de viver em alinhamento com esses princípios. Não se trata de um esforço para conquistar a aceitação dos outros, mas de uma prática diária de ser fiel a quem realmente somos. E é isso que, aos poucos, constrói uma base sólida de respeito e admiração genuína. Mas como viver de acordo com isso, especialmente quando enfrentamos os desafios do cotidiano? Aqui estão alguns pontos cruciais para integrar essa jornada, de forma prática. Consciência do momento presente. Quando estamos alinhados com nossa verdadeira essência, a nossa percepção do mundo ao nosso redor se transforma. Começamos a viver de maneira mais plena, no momento presente, sem as distrações do passado ou as ansiedades sobre o futuro. Estar consciente de nossas ações, pensamentos e emoções em cada instante cria uma conexão mais profunda com nós, mesmos e com os outros. Isso não significa que precisamos ser perfeitos, mas que devemos estar presentes, genuínos e autênticos no que fazemos. Autocuidado como prioridade. Cuidar de nós mesmos não é egoísmo, é uma necessidade. Quando não nos tratamos com respeito e compaixão, como esperamos que os outros o façam? O autocuidado, tanto físico quanto emocional, deve ser uma prioridade em nossa vida. Isso envolve reconhecer nossos limites, respeitar nossas necessidades e nos dar espaço para crescer e evoluir. O autocuidado não é apenas uma prática, mas uma expressão de nossa valorização interna, que se reflete na forma como nos relacionamos com os outros. A coragem de dizer não. Em uma sociedade que muitas vezes exalta o sim constante e a necessidade de agradar aos outros, aprender a dizer não é uma habilidade essencial para manter nossa autenticidade e nosso equilíbrio. Dizer não quando algo não está alinhado com nossos valores ou quando não queremos nos envolver em algo não é um ato de rejeição ou desrespeito, mas sim uma demonstração de autoconhecimento e respeito pelos próprios limites. Essa coragem de se impor é, na verdade, um dos maiores sinais de autoestima e autenticidade. Manter-se fiel ao propósito. Em um mundo cheio de distrações, manter-se fiel ao seu propósito exige disciplina e clareza. Quando nos alinhamos com o nosso propósito mais profundo, nossas ações começam a se tornar mais focadas e direcionadas. Esse alinhamento traz uma sensação de paz e satisfação que é percebida pelos outros. As pessoas que nos cercam começam a reconhecer a nossa energia, e a valorização genuína surge como um reflexo dessa congruência entre o que somos e o que fazemos, a aceitação e aprendizado contínuo. A valorização verdadeira não exige perfeição, mas sim um compromisso contínuo com o crescimento. O autoconhecimento é um processo que nunca termina. A cada passo, aprendemos mais sobre quem somos, mais sobre as nossas sombras, mais sobre as nossas forças. Aceitar que estamos em um processo contínuo de evolução nos liberta das expectativas irrealistas e permite que vivamos com mais leveza. E ao aceitarmos nossas falhas e imperfeições, aprendemos a celebrar nossas conquistas de maneira autêntica, sem a pressão de sermos melhores do que somos. Parte inferior do formulário. Quando começamos a viver de acordo com esses princípios, um efeito cascata começa a acontecer em nossa vida e nas nossas relações. À medida que nos tornamos mais autênticos, mais alinhados com nossa verdade interior, as pessoas à nossa volta começam a reagir de forma diferente. Elas começam a nos ver de uma maneira mais profunda, mais verdadeira. As relações que antes eram superficiais ou baseadas em expectativas externas passam a ser mais genuínas. As conexões começam a ser mais autênticas, pois somos capazes de nos mostrar como realmente somos, sem medo de julgamento ou de rejeição. Essa transformação não acontece de uma hora para outra. Ela exige paciência, consistência e uma vontade sincera
de viver de acordo com o que é verdadeiro para nós. Mas, à medida que vamos nos permitindo ser mais autênticos e presentes, as pessoas começam a notar essa mudança. Elas começam a reconhecer a nossa força interior, a nossa capacidade de viver de maneira autêntica, e isso gera um profundo respeito e valorização, não apenas pela nossa aparência ou ações externas, mas pela nossa verdadeira essência. A chave para a valorização verdadeira é simples: seja fiel a você mesmo. Não se trata de agradar aos outros, de buscar reconhecimento ou de esperar a validação externa. A verdadeira valorização surge quando você começa a viver de acordo com sua essência mais profunda, quando você se permite ser vulnerável, quando você se conhece profundamente e age de acordo com esse conhecimento. Quando você se permite ser quem você realmente é, o reconhecimento virá naturalmente. E o mais importante, você se sentirá completo de uma maneira que nunca imaginou. Essa valorização, portanto, não vem de fora, mas de dentro. É a partir da sua verdade interior que você começa a atrair o respeito e a admiração que tanto deseja. Agora, ao refletir sobre tudo o que discutimos, pense sobre sua própria vida. Como você pode aplicar esses princípios no seu dia a dia? Como pode começar a viver de forma mais autêntica, a ser mais verdadeiro consigo mesmo, a se valorizar mais? Porque, no fim das contas, a verdadeira valorização começa quando você se olha no espelho e se reconhece com todas as suas qualidades, com todos os seus defeitos, e se permite ser quem realmente é, sem medo de ser visto, sem medo de ser julgado, apenas sendo. À medida que seguimos essa jornada de autoconhecimento e autenticidade, é importante compreender que o caminho para a verdadeira valorização não é um destino fixo, mas um processo contínuo, algo que evolui com o tempo. A valorização verdadeira nasce dentro de nós, a partir do momento em que nos permitimos ser quem realmente somos, sem disfarces ou tentativas de agradar aos outros. Essa transformação interna exige um compromisso diário, e embora o processo seja profundo, ele não é algo que ocorre de uma vez. Cada dia traz a oportunidade de crescer, de integrar mais nossa verdadeira essência, a maneira como vivemos, nos relacionamos e interagimos com o mundo. Viver de acordo com essa autenticidade é mais difícil do que apenas compreendê-la. Por quê? Exige que todos os dias enfrentemos as pressões externas e as expectativas impostas pela sociedade. Muitas vezes, estamos cercados por influências que tentam moldar nossa identidade, nos direcionando para um padrão de aceitação social. A realidade é que a verdadeira valorização só surge quando deixamos essas influências de lado e começamos a criar um espaço onde somos completamente honestos conosco mesmos. Em um mundo tão cheio de distrações que nos empurra para sermos algo que não somos, manter a autenticidade exige disciplina. Para alcançar essa consistência, precisamos investir tempo em nossa própria introspecção, em nos conectar com o que realmente importa, com quem somos por dentro, sem as máscaras que muitas vezes usamos para navegar nas interações diárias. Isso não significa que seremos perfeitos ou sempre agiremos de maneira impecável, mas sim que faremos o esforço de ser autênticos, verdadeiros, mesmo quando isso nos desafiar. O processo de integrar todas as facetas de nossa personalidade, desde as mais visíveis até as mais sombrias, é fundamental para que a valorização verdadeira se torne uma consequência natural. Aceitar nossas falhas, abraçar nossas inseguranças e aprender com nossos erros cria uma base sólida, não só para nossa própria autoestima, mas também para as relações genuínas com os outros. Quando nos permitimos ser vulneráveis e mostramos quem somos de forma honesta, sem a necessidade de aprovação externa, algo profundo acontece. As pessoas começam a nos perceber de uma maneira mais verdadeira. Elas veem nossa força e nossa autenticidade,
não um personagem ou uma versão idealizada de nós mesmos. Essa mudança interna, ao longo do tempo, cria uma energia que as pessoas ao nosso redor não podem deixar de perceber. A valorização não vem mais de uma busca constante por reconhecimento, mas da energia genuína que emanamos. O mais importante é que, ao nos valorizarmos e sermos fiéis a nós mesmos, não mais dependemos da validação dos outros. A valorização se torna um reflexo da nossa verdade, do nosso compromisso em viver de maneira autêntica e em sintonia com quem realmente somos. Ao fazer isso, estabelecemos relações mais profundas, mais honestas, porque não estamos mais tentando agradar, mas simplesmente sendo. E essa verdade, por si só, atrai o respeito e a admiração genuína dos outros. Esse processo não é algo que se completa rapidamente. Como qualquer transformação significativa, ele exige tempo, paciência e um compromisso contínuo. A jornada de se tornar mais autêntico é algo que nunca realmente acaba, porque, ao nos tornarmos mais conscientes de quem somos, a cada passo, o caminho vai se expandindo e se tornando mais claro. É um ciclo de aprendizado e crescimento constante, e à medida que evoluímos, a valorização verdadeira se reflete não só na forma como nos vemos, mas também na maneira como somos vistos pelos outros. Portanto, o ponto central dessa jornada é claro. A valorização verdadeira começa dentro de nós, não na busca pela aprovação externa, mas na capacidade de nos aceitarmos por completo. Quando conseguimos integrar todas as partes de nós, aceitar nossa totalidade, o mundo ao nosso redor começa a refletir essa mudança. O reconhecimento que recebemos de outros se torna uma consequência natural da nossa autenticidade. E essa valorização não depende de aparências ou conquistas, mas de algo muito mais profundo, a capacidade de viver de forma verdadeira, de ser quem somos, sem medo de ser visto. Ao chegarmos neste ponto da jornada, é fundamental refletir sobre o impacto dessa transformação interna na maneira como nos conectamos com o mundo e com os outros. Quando começamos a viver com mais autenticidade, aceitando nossas vulnerabilidades, abraçando nossa sombra e nos alinhando com nosso propósito, o efeito de tudo isso se torna visível não apenas para nós, mas também para aqueles ao nosso redor. A verdadeira valorização começa a se manifestar de maneira genuína, não porque a estamos buscando ativamente, mas porque ela surge naturalmente à medida que nos tornamos mais fiéis a quem realmente somos. Esse tipo de valorização não se baseia mais na aprovação ou na aceitação dos outros. A valorização verdadeira vem da profunda conexão conosco mesmos. Quando nos damos permissão para ser autênticos e vulneráveis, quando deixamos de lado a busca incessante por agradar ou encaixar em padrões impostos, a valorização aparece como um reflexo direto dessa autenticidade. E, de maneira surpreendente, o mundo ao nosso redor começa a refletir essa mudança. As pessoas nos veem com mais clareza, porque estamos sendo sinceros com nós mesmos e com elas. Não estamos mais nos escondendo atrás de uma máscara ou tentando ser o que achamos que os outros esperam de nós. Somos simplesmente nós mesmos, e isso é o suficiente. Porém, esse reconhecimento não é instantâneo nem superficial. A valorização genuína não depende de um único gesto ou de uma conquista momentânea. Ela se constrói ao longo do tempo, à medida que nos mostramos consistentes em nossa autenticidade. As relações se tornam mais profundas, mais reais, porque estamos permitindo que o outro nos veja de forma plena, com todas as nossas luzes e sombras. Quando nos aceitamos e nos mostramos completos, as pessoas ao nosso redor começam a perceber isso e respondem de maneira mais significativa. A valorização verdadeira nasce quando conseguimos ser visíveis de forma íntegra, sem medo de ser rejeitado ou de mostrar nossas imperfeições. Isso também nos permite
paradoxalmente, nos distanciar de qualquer tipo de valorização superficial. Quando buscamos a valorização de forma desesperada, quando nos moldamos para agradar ou seguir um caminho que não é o nosso, a valorização que recebemos é vazia e passageira. Ela depende do que os outros veem em nós e não do que realmente somos. Mas quando decidimos viver com propósito e autenticidade, a valorização que recebemos se torna uma consequência natural do nosso comportamento e da nossa verdade. Ela não vem da aprovação externa, mas da conexão interna com nossa própria essência. Esse tipo de valorização, que vem de dentro e se reflete para fora, não depende de padrões de sucesso ou de uma vida perfeita, mas da disposição de viver de acordo com o que é verdadeiro para nós. E ao fazer isso, podemos perceber algo fundamental. Quando somos fiéis a nós mesmos, as pessoas começam a nos respeitar e a nos valorizar de maneira profunda, pois estamos demonstrando algo que é raro e, ao mesmo tempo, universal: a coragem de ser genuíno em um mundo cheio de pressões externas. As pessoas podem perceber a autenticidade em nossa energia, em nossa maneira de viver. E isso gera um respeito genuíno. Esse caminho de autenticidade e autoconhecimento exige um compromisso diário, pois é natural que, em algum momento, venham as dúvidas, as inseguranças e as tentações de voltar para padrões antigos. Mas a beleza da jornada é que, ao fortalecer nossa conexão interior, passamos a lidar com esses desafios com mais sabedoria e compaixão. E à medida que os enfrentamos, nossa capacidade de viver de forma autêntica e ser valorizado por isso cresce ainda mais. Cada pequena ação alinhada com nossa verdade é um passo em direção a uma vida mais plena e significativa, onde a valorização não é mais um objetivo a ser alcançado, mas uma consequência da nossa própria transformação. Então, ao refletirmos sobre tudo o que exploramos aqui, é importante lembrar que a verdadeira valorização não vem de fora, mas de dentro. Ela é a consequência natural de um processo de autoconhecimento, de aceitação, de vulnerabilidade e de autenticidade. A valorização verdadeira não é um prêmio que conquistamos por nossas ações ou conquistas, mas uma experiência que surge naturalmente quando começamos a viver de forma íntegra e alinhada com nossa essência mais profunda. Ela é algo que está disponível para todos nós, mas que só pode ser experimentada quando decidimos ser quem realmente somos, sem medo, sem máscaras e com a confiança de que, ao fazer isso, o mundo irá nos reconhecer da forma mais genuína possível. E, ao fazer isso, você não apenas se torna valorizado pelos outros, mas encontra uma nova relação consigo mesmo, uma relação baseada no respeito, na compaixão e, acima de tudo, no reconhecimento de que você já é digno de valorização simplesmente por ser quem você é. À medida que continuamos a integrar essas ideias em nossa vida cotidiana, fica claro que o que buscamos não é uma valorização momentânea ou superficial. O que queremos é uma valorização duradoura, que venha de um lugar de autenticidade profunda e que seja sustentada pelo nosso próprio autoconhecimento. Quando vivemos de acordo com nossa verdade, sem a necessidade de agradar ou ser aceitos, algo transformador acontece. Começamos a ser valorizados pelo que realmente somos e não pelo que tentamos ser para os outros. O mais interessante dessa transformação é que ela não se dá por um esforço contínuo para agradar, mas por um compromisso diário com a nossa própria verdade. Isso pode parecer contraditório, mas é justamente quando deixamos de buscar reconhecimento que ele começa a surgir espontaneamente. Quando não estamos mais nos esforçando para ser vistos de uma certa maneira, a energia que emanamos se torna mais genuína, e é essa autenticidade que atrai o respeito e a valorização que tanto procuramos. Essa valorização genuína não depende de estarmos perfeitos, mas de estarmos em sintonia com nossa verdadeira essência. Ao aceitarmos nossas falhas,
nossas vulnerabilidades e nossas imperfeições, nos tornamos mais humanos e, paradoxalmente, mais fortes. Aceitar-se é um dos maiores atos de coragem e é esse espaço de autocompaixão que nos permite, aos poucos, experimentar uma valorização que é sólida, estável e verdadeira. As pessoas que nos cercam, ao perceberem essa autenticidade, começam a nos ver de maneira mais clara. E não é mais uma valorização baseada em expectativas ou imaginação, mas em um reconhecimento real de quem somos e da energia que transmitimos. O caminho para essa valorização verdadeira é, portanto, uma prática diária de autoaceitação. Isso não significa que devemos parar de evoluir ou melhorar, mas que devemos fazer isso a partir de um lugar de autocompreensão, onde já sabemos que somos dignos de respeito e valorização, independentemente dos nossos erros ou imperfeições. Como Jung nos ensina, o processo de individuação, de nos tornarmos quem verdadeiramente somos, nunca é sobre alcançar a perfeição, mas sobre aceitar nossa totalidade. O bem e o mal, a luz e a sombra, a coragem e a fraqueza. Essa compreensão nos libera de um dos maiores fardos que carregamos, o de tentar agradar aos outros. Quando paramos de viver para os outros e começamos a viver para nós mesmos, algo mágico acontece. Passamos a atrair as pessoas que nos reconhecem de forma verdadeira, que se conectam com nossa energia mais profunda, com nossa autenticidade. O valor que nos é dado é genuíno, pois é um reflexo do que oferecemos ao mundo, nossa verdade. À medida que continuamos nessa jornada, a transformação não acontece apenas em nosso relacionamento com os outros, mas também dentro de nós mesmos. À medida que nos aceitamos e nos valorizamos, passamos a perceber mais facilmente as oportunidades que a vida nos oferece. Começamos a ver as pessoas e as situações sob uma nova luz, mais clara e mais verdadeira. E é justamente nesse novo olhar que surge a sincronicidade, os encontros inesperados, as portas abertas. O universo, quando estamos alinhados com nossa essência, começa a conspirar a nosso favor, trazendo as oportunidades que estão em sintonia com quem realmente somos. Agora, mais do que nunca, percebemos que a valorização verdadeira não é uma busca externa, mas uma consequência de nossa capacidade de viver de forma autêntica. A valorização que tanto procuramos já está dentro de nós, aguardando para ser reconhecida, e ao reconhecê-la, o mundo à nossa volta começa a refletir esse reconhecimento. O reconhecimento de quem somos, de nosso valor intrínseco, surge de maneira natural, porque no fundo, todos reconhecem a autenticidade quando a veem. Portanto, a verdadeira valorização é simples. Ela vem quando você decide viver de acordo com sua própria verdade, quando você se permite ser vulnerável, quando abraça tanto sua luz quanto sua sombra e quando se reconcilia consigo mesmo. Não é sobre ser perfeito ou atender às expectativas dos outros, mas sobre ser genuíno em tudo o que faz. Quando você se dá permissão para ser quem você realmente é, as pessoas começam a te ver e te respeitar por aquilo que você é, e não por uma versão editada que você tenta projetar. E esse é o tipo de valorização que dura, que tem raízes, porque ela é baseada na verdade. E a verdade nunca passa. Agora, é fundamental olhar para dentro e se perguntar: você está pronto para se valorizar? Você está pronto para se permitir ser quem você realmente é, sem medo, sem reservas? Quando você se entrega a essa jornada de autenticidade, o mundo começará a te valorizar da maneira mais profunda e significativa possível. E o melhor de tudo, você não precisará mais buscar isso. Ele virá a você porque você estará em harmonia consigo mesmo. Em última análise, ao viver com essa autenticidade, com esse alinhamento interior, você cria um caminho onde a valorização verdadeira não é um fim, mas um reflexo natural de um ser que finalmente encontrou sua essência.
E essa jornada de descoberta nunca tem um ponto final fixo, porque a cada novo passo descobrimos mais sobre quem somos e, assim, mais profundamente nos conectamos com o mundo e com os outros. À medida que chegamos ao final desta jornada, é importante refletir sobre tudo o que exploramos e como isso pode impactar, de forma profunda, a maneira como nos vemos e nos relacionamos com o mundo. O conceito de valorização verdadeira, como vimos, não é algo que vem de fora, mas surge naturalmente à medida que nos conectamos com nossa verdadeira essência. Esse processo de autoconhecimento, vulnerabilidade e autenticidade é a base para que possamos nos valorizar de maneira genuína e, por consequência, sermos valorizados pelos outros. Em cada um dos passos que percorremos, a mensagem foi clara. A valorização verdadeira começa quando você se aceita completamente, quando se permite ser quem realmente é, sem máscaras, sem medos, sem as expectativas dos outros. A verdadeira valorização é, na essência, um reflexo da nossa capacidade de viver de forma autêntica e alinhada com nossa verdade mais profunda. E isso não é algo que vem de forma imediata, nem de um esforço forçado. Ao contrário, é o resultado natural de uma jornada de autoconhecimento e aceitação contínua. À medida que você se permite ser mais autêntico e vulnerável, você cria um espaço onde as pessoas podem te ver de forma mais clara e verdadeira. E essa percepção genuína, que não depende de agradar, mas de ser, é a base para a valorização real. Não é necessário buscar reconhecimento ou aprovação. Ao nos tornarmos mais fiéis à nossa essência, o reconhecimento começa a vir naturalmente. Este é o grande paradoxo da valorização. Quando paramos de tentar agradar e começamos a viver de acordo com o que é verdadeiro para nós, a valorização se torna algo espontâneo. E ao fazermos isso, atraímos pessoas que nos respeitam e nos valorizam pela nossa verdadeira natureza, sem filtros ou expectativas distorcidas. Agora, ao refletir sobre tudo o que discutimos aqui, pergunte a si mesmo: como posso aplicar esses princípios no meu dia a dia? Como posso viver de maneira mais autêntica, sem medo de ser vulnerável, sem tentar me encaixar nas expectativas dos outros? A verdadeira valorização começa com você. Ao fazer escolhas mais alinhadas com a sua verdade interior, você começa a transformar a maneira como se vê e como o mundo te vê. Você não precisa ser perfeito, nem seguir um padrão. O que importa é que você seja verdadeiro consigo mesmo, aceitando suas luzes e sombras e vivendo de maneira autêntica. À medida que você coloca isso em prática, um novo ciclo de valorização começa. Não é algo que vai acontecer da noite para o dia, mas com o tempo você verá as mudanças acontecerem. A valorização que você busca não depende de outras pessoas ou do que você faz, mas da maneira como você se percebe e se permite ser visto. Isso é libertador porque você finalmente estará vivendo a vida que realmente merece, livre de expectativas externas e mais alinhado com seu verdadeiro eu. A verdadeira valorização, então, não é uma busca incessante por aprovação, mas uma consequência natural de viver com propósito, com autenticidade e com a coragem de ser quem você realmente é. Quando você se valoriza de verdade, as pessoas começam a te ver de maneira mais clara, profunda e verdadeira. Essa é a chave para a valorização duradoura. Comece pela sua própria aceitação. Ao fazer isso, o mundo ao seu redor refletirá essa autenticidade e você será valorizado pelo que você é e não pelo que você tenta ser. E ao final dessa jornada, você não será apenas mais valorizado pelos outros, mas, mais importante ainda, terá encontrado a valorização mais profunda de todas, a sua própria. Agora que você chegou até aqui, é hora de colocar tudo o que discutimos em prática. A verdadeira valorização começa dentro de você. Se você está pronto para viver de forma mais autêntica, para se aceitar completamente e se permitir ser quem realmente é,
Eu te convido a dar o primeiro passo agora. Faça uma reflexão profunda sobre sua vida. Pergunte a si mesmo: como posso me valorizar mais? Como posso ser mais fiel à minha essência? E, a partir de hoje, comece a tomar pequenas ações alinhadas com a sua verdadeira natureza. Lembre-se, cada passo dado em direção à autenticidade te aproxima ainda mais da valorização que você merece. Se esse conteúdo tocou você e você sente que está pronto para essa transformação, não deixe de se inscrever no canal e ativar o sininho para continuar recebendo dicas que vão ajudar nessa jornada de autoconhecimento. Deixe seu comentário abaixo, compartilhe suas reflexões e como você planeja aplicar tudo o que foi discutido. Juntos, podemos criar uma comunidade mais autêntica e verdadeiramente valorizada. Agora é com você. O que você vai fazer para começar a se valorizar mais hoje? Não espere mais. O poder da transformação está nas suas mãos.